uma força tamanha, isso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o torne vistosa a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar à frente das asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Muito obrigado pela harmonização. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Miramês. Vamos pedir que todos possam desligar o celular, ou colocar no silencioso, né? Para não haver perturbações durante a palestra. Hoje nós temos as bodas de Caná. Nosso irmão Francisco vai conduzir o estudo por nós. Espero que todos possamos absorver bem tudo que vai ser dito, para enriquecer nosso conhecimento a cada dia, nos tornar pessoas mais tranquilas, com mais amor, com mais caridade, pensando mais naqueles que estão à nossa volta. Bom, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, que é o Divino Mestre que nos ilumine, para que possamos absorver bem todos os ensinamentos e guardar bem fundo do nosso coração, para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Divino Mestre, tenha compaixão de todos nós, dá-nos força, dá-nos coragem para perseverar, para crescer e melhorar. Que a nossa encarnação possa ser mais proveitosa, que busquemos sempre a paz, a harmonia, a compreensão, que tenhamos paciência, tolerância, que nunca nos ofendamos, que saibamos superar as dificuldades, que saibamos perdoar todos aqueles que possam nos dirigir qualquer coisa de mal, que busquemos sempre a sua paz, o seu amor, e que possamos sempre estar transmitindo essa paz, este amor, àqueles que nos servem. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Passa a palavra então para o nosso amigo Francisco, para que ele possa conduzir o Espírito por nós. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que a gente retorna a essa casa acolhedora, que nos proporciona a possibilidade de estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos permissão no plano espiritual, no plano material, a toda a direção da casa, para prosseguirmos hoje com os nossos estudos, com o objetivo de sairmos daqui melhores do que entramos. Hoje nós vamos trabalhar um tema interessante, que é as bodas de Caná. As bodas de Caná é um dos eventos, ou melhor, é o primeiro evento, segundo os evangelhos, que Jesus proferiu naquela época,
antes de ministrar, antes de trabalhar o seu ministério. Antes eu gostaria de pedir a todos licença para nós fazermos uma viagem no tempo e no espaço a respeito de Jesus, para depois adentrarmos no estudo propriamente dito, as bodas de Caná. Isso porque justifica a nossa colocação. É que na maioria das vezes nós achamos que Jesus caiu aqui no planeta de paraquedas, que ele aqui chegou e achou tudo prontinho, tudo organizado, tudo dentro de um clima de paz, de harmonia, com as pessoas com o espírito já elevado, já compreensivo, do ponto de vista material e espiritual, em todas as direções. Então, vamos então seguir aqui na nossa trajetória. O Cristo planetário, o que significa isso? Porque o Cristo, ele é um dos co-criadores do planeta. Jesus Cristo organizou todo esse sistema que temos hoje aqui no nosso planeta Terra. Ele nos proporcionou esse planeta escola por determinação de Deus. Vamos seguir. A missão de Jesus. Qual a missão de Jesus? A primeira missão de Jesus, segundo Emmanuel, foi, e Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, a primeira missão de Jesus foi a formação do planeta Terra, a organização de todos os elementos que foram tirados do magma do Sol, do disco incandescente do Sol, para formar a Terra. Se alguém de vocês quiser aguçar mais os conhecimentos e satisfazer a curiosidade, é só ler o livro A Caminho da Luz. Isso aqui é uma simbologia muito profunda, que é o planeta Terra, e uma pombinha com um raminho de videira lá no bico. Aqui estamos fazendo alusão, a pombinha, a Jesus. E todo esse raminho, a simbologia que representa os alimentos daquela época, toda a estrutura de produção de alimentos na terra. Mas que essa pombinha, quando o Noé percebeu que as águas do dilúvio haviam baixadas, ele soltou uma pombinha para que ela pudesse verificar se havia terra. E ele soltou a pombinha e ela voltou com um raminho de videira no rio. Tem uma simbologia muito interessante. E Jesus aqui representa o Espírito de verdade, o divino Espírito Santo, Criador, co-criador da terra. Jesus aceitou a missão que Deus o concedeu, dizendo: ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. A partir do momento em que Jesus aceitou a sua missão de co-criar e organizar esse planeta, começou aí o seu divino ministério. E olha, não foi de hoje. Nós sabemos que a Terra, pela gênese científica, ele foi criado de uma explosão de um átomo de hidrogênio primordial que explodiu devido à intensidade da energia que ele acumulou. E a Terra então foi formada há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Olha onde é que está a missão de Jesus, fazendo uma viagem no tempo e no espaço, não é de hoje. Então, nós assim podemos agregar ao nosso conhecimento mais elementos que nos traz
essa missão divina do Cristo? O Cristo se revela lá no Apocalipse de João, no versículo 22, melhor, no capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o primeiro, aquele que iniciou todo o processo da criação da terra, olha aí, com o auxílio dos espíritos perfeitos do sistema solar. Quem diz isso é o João, lá no Apocalipse. E o Emmanuel vem depois e confirma para nós no livro A Caminho da Luz essa missão divina do Cristo. Alfa e Ômega, todos sabeis que são as duas letras, a primeira e a última do alfabeto grego, o princípio e o fim. Ora, a gente às vezes fala Jesus Cristo, Jesus, e muitas vezes nós não sabemos por que o Cristo era cognominado de Cristo. Por que ele recebeu essa alcunha de Cristo? Porque Jesus é chamado Cristo. É um Salvador enviado por Deus. Não é o nome próprio de Jesus. Indica a sua missão. Cristo significa ungido. Messias, o Salvador. Em hebraico significa Messias. A palavra Cristo. João 1,41. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, a ação dinâmica do universo, criadora de tudo, Deus. E Jesus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, numa certa colocação, numa certa coloquio com seus discípulos, e por ali estavam os fariseus, Jesus, vendo que eles duvidavam da sua missão, ele disse: o Abraão muito se alegrou em me ver. Os fariseus logo pensaram: vamos pegar esse rabi, porque ele está falando uma blasfêmia, uma mentira. Como que você viu Moisés, encontrou com Moisés, sendo que você, rabi, não tem 33 anos ainda, encontrou com Moisés há mais de 1800 anos antes de Cristo, antes da nossa era, estou dizendo. Ele disse: em verdade eu vos digo, antes de Abraão, eu sou. Então aqui nós já falamos porque Jesus é chamado de Cristo, né? É o Messias, o enviado de Deus. Preparação da vida de Cristo no planeta Terra. Olha as pessoas envolvidas no processo de descida do Cristo do céu para a terra. Neste momento em que Jesus nasceu na manjedoura, uniu-se o céu e a terra. Foi a união. E a consagração dessa união se deu nas bodas de Caná, como nós vamos ver lá na frente. Porque foi um dos tidos, entre aspas, o milagre que Cristo proferiu, o primeiro milagre. Mas não foi o primeiro, né? Nem era milagre, claro. Para a preparação da vida do Cristo, Deus deu a missão a Abraão, o patriarca do judaísmo, Isaac, Jacó, até João Batista. João Batista clamava no deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Preparai as suas veredas, porque o Messias chegou, referindo-se a Jesus. E João Batista pregava no deserto. Ele comia, alimentava de mel e gafanhoto, né? João Batista prepara a vida de Cristo. Pessoas envolvidas como Zacarias e Isabel, marido e mulher. E João Batista, filho de Isabel e Zacarias.
Zacarias, ele pregava no templo, ele cuidava do templo. E ele pedia sempre a Deus que concedesse a mulher dele, a Isabel, a oportunidade de ter um filho. Então o anjo apareceu para ele e disse: a sua mulher conceberá um filho, que se chamará João Batista. E aí então nasceu João Batista, que foi um dos preparadores da vinda do Cristo. Tanto que foi ele que batizou o Cristo. Foi ele que preparou a vida do Cristo na terra, clamando lá no deserto. Vós do que clamamos no deserto? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Já falamos que as pessoas envolvidas nesse processo de preparação da vida do Cristo, nós temos Zacarias e Isabel, marido e mulher, João Batista, seu filho, Maria e José, que foi anunciado pelo anjo Gabriel. E nós temos também o Simeão, o justo, era um homem que morava em Jerusalém e era o justo. Ele era tido como um profeta. E quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, ele pegou Jesus aos braços e disse: esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. E a Ana era uma profetisa também. Ela, pela mesma forma, confirmou as palavras de Simeão, o justo. Isso é só para nós viajarmos no tempo e no espaço e consolidar nos ditames da nossa mente quem foi. Quem foi? Não, quem é Jesus? Certo? O mistério do Cristo, o ministério do Cristo, transcende a estrutura humana, a nossa capacidade intelectiva. As palavras não podem expressá-lo, o ministério de Cristo. Só pode ser sentido no silêncio íntimo de nossa contemplação espiritual. Nós podemos estudar os ensinamentos do Cristo, mas compreender a sua divina missão nos nossos parcos sentidos de homem é muito difícil. Nós podemos, em momentos da nossa intimidade com Deus, transcender a nossa estrutura psicobiofísica e acender aos palmos da luz e ter alguns lampejos de revelação de quem verdadeiramente é o Cristo. Todos nós temos essa possibilidade, essa capacidade, o que já é muito, né? O que nos conforta a alma, nos alenta a nossa vida nesse planeta para resignar todos os reveses que a vida nos oferece, só através do Cristo. Eu sempre gosto, e é bom que traga a etimologia, o significado das palavras para que a gente possa compreender melhor, dentro do contexto, a nossa exposição, o nosso aprendizado, o nosso estudo. Milagre, do latim mirare, mirar, significa digno de admiração, estranho, maravilhoso, um feito extraordinário, que contraria as leis da natureza. Então, aqui é uma etimologia dentro da nossa concepção daquilo que nós não conhecemos e que a ciência não. É que dentro dessa nossa compreensão de milagre, nós ainda não temos assim muitos fatos elucidados pela ciência, porque ela ainda não foi capaz de nos trazer, né, e desvendar esses tipos mistérios. E toda vez que a ciência encontra um fato tido como extraordinário, fantástico, ela diz: isso é um mistério. E nós sabemos que mistério não existe. Tudo está de acordo com o fluido cosmo universal que agrega todos os elementos do universo, tudo. E tudo está na nossa estrutura espiritual, como vamos ver logo na frente. Os fenômenos da cura.
Olha o que o livro dos Espíritos nos fala. Está lá, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A cura se baseia na fé. O poder da fé se realiza na ação do magnetismo humano, o fluido universal presente em todos os fenômenos regidos pela lei natural, como falamos anteriormente. Então, tudo o que acontece, que na nossa concepção, ainda rudimentar, da nossa compreensão, mesmo dentro da evolução da ciência, que muito progresso teve, ainda assim paira dúvidas dos fenômenos que às vezes acontecem e foge dos princípios da ciência. Não é? Então nós ficamos assim a pensar sobre essas coisas. E a doutrina espírita traz para nós, lança luzes sobre esses conceitos. A Gênese, ali nós falamos do Evangelho, agora a Gênese do Kardec. A Gênese me larga as predições no capítulo 15, superioridade da natureza de Jesus Cristo, segundo o Espiritismo. Os fatos operados pelo Cristo pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, causa primária, as faculdades e atributos da alma. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido espiritual, que constitui o agente magnético das manifestações da vida espiritual. Os dois elementos que regem o universo são espírito e matéria, e as suas propriedades. Aí está a razão de todos os fenômenos que acontecem. É possível que muitos ainda nós não conseguimos desvendar, a ciência não conseguiu, mas nós estamos caminhando. O dia em que a ciência der as mãos à religião, por assim dizer, não a religião especificamente, mas a fé, a religiosidade, sabe? O dia que elas derem a mão, muitos fenômenos vão ser desvendados, porque as duas viveram por muito tempo, puxando uma para um lado, outra por outro. Vocês conhecem aquela historiazinha dos dois montinhos de capim, cujo meio havia amarrado ali dois burrinhos, conhecem? Um burrinho puxava para comer o capim de cá, não conseguia, puxava para comer de cá e não conseguia. Até que enfim eles cansaram e chegaram a uma coisa, falaram, olha, vamos comer um montinho e depois a gente come o outro. Porque se ficassem os dois puxando cada um para um lado, não conseguiriam. Essa queda de braço não ia levar a nada. E hoje, as universidades do mundo inteiro, foi em tempo da palestra que eu fiz, um seminário, lá no Luz Imperecível, sobre neurociência e religiosidade, que nós falamos sobre isso. As universidades do mundo inteiro, pasmem, 190 pesquisas científicas estão publicadas sobre a fé, como que ela interfere no nosso cérebro, como que ela consegue modificar a nossa estrutura aqui no nosso tálamo, aqui no nosso glóbulo pré-frontal. Muda toda essa estrutura. Foram pesquisas feitas nas universidades com vários alunos, ligando a cabeça deles nos eletrodos e ligando esses eletrodos ao computador. E aí eles mandavam as pessoas orarem, os meninos, os alunos orarem. E alguns diziam assim, mas eu não tenho religião, não vou orar. Aí os instrutores diziam, então você faz uma meditação, faz uma contemplação, mergulha no seu eu interior e transcenda a sua estrutura física. Nós precisamos disso. E verificaram que realmente os efeitos da fé no cérebro cura, harmoniza, nos coloca num plano elevado do nosso ser. Comprovação científica. Por isso que eu disse que a ciência já está namorando com a religiosidade, estão se aproximando. Não vou falar religião para não ficar uma coisa específica, característica, mas religiosidade. Jesus, logo que ele desceu do monte, ele curou 3 pessoas.
um leproso, um paralítico, o criado do centurião e a sogra de Pedro, que ardia em febre. Eu só coloquei aqui só para a gente dar uma viajadinha aqui do que Jesus fez. Lá na frente nós vamos fazer uma elucidação sobre isso. Aqui nós vamos falar das bodas de Caná, e nas bodas de Caná nós vamos tratar com elementos que compõem esse ensinamento do Cristo, essa passagem na vida do Cristo. Quais são eles? O lugar, Caná, perto ali de Nazaré, mais ou menos 12, 13 quilômetros de Nazaré. E vamos tratar do vinho, sim, e daquela passagem que Maria manda que eles obedeçam a Jesus. E nós vamos ler a palavra para nós entendermos. Então esse elemento, vinho, por que ele está presente em várias passagens da Bíblia, desde o Antigo Testamento? E Jesus não poderia deixar de referenciar o vinho em toda a sua dimensão de um néctar dos deuses, como dizia os gregos. Porque até então eles não sabiam a composição química do vinho. E o vinho foi descoberto por acaso. Eles encontraram uvas maceradas e elas fermentaram. E eles então descobriram o vinho, de certa forma, por acaso. Então o vinho é reverenciado em todas as religiões do mundo como um elemento sagrado de vida. A importância do vinho para a civilização antiga, no Egito Antigo, o vinho tinha um papel importante na religião e na vida cotidiana dos faraós e das pessoas. Então, foi só para referenciar aqui o que representa o vinho nesse ensinamento do Cristo. É um ensinamento profundo, muito profundo. Vamos fazer uma leitura aqui rápida dos milagres de Jesus. Tira o milagre de Jesus. Lá não dá para vocês lerem, claro. Eu não coloquei ele de propósito só para a gente ler. O primeiro milagre de Jesus está lá em João 2, versículo 1 a 11. A transformação da água em vinho, que é justamente nas bodas de Caná. Vou ter só alguns, né? Depois tem a cura do filho do publicano, do funcionário público. Era um homem de governo que governava aquela região. E o filho dele estava doente, e ele pediu que Jesus o curasse. Foi na segunda ida de Jesus até Caná, e ele o curou. Cura do paralítico no poço. Havia um poço lá em Jerusalém que as pessoas mergulhavam nele para curar as suas enfermidades. E eles diziam que um anjo aparecia lá e fazia com que as águas daquele poço entrassem em efervescência. E ela tinha um poder terapêutico que curava as pessoas. E esse paralítico nunca pôde entrar nesse poço, porque a multidão era tão grande e ele, paralítico, não conseguia demandar a entrada no poço. Então Jesus chegou perto dele e disse: "O que queres que eu faça por ti?" Ele falou: "Quero que o Senhor me cure." E Jesus me curou. Aqui, se nós formos falar tudo, vai demorar um pouco. Nós temos aqui as 500 pessoas que foram alimentadas pelos pães. Nós temos cegos de nascimento. Nós temos aqui a caminhada de Jesus sobre o lago de Genezaré, que eles chamam de Mar da Galileia, mas não era mar, lá não é lago. Desculpe, lá não é mar, é um lago, que tem mais ou menos 12 quilômetros de largura por 45 quilômetros de extensão, de comprimento. E lá Jesus operou vários tipos, entre aspas, milagres. Andou sobre as águas, ele transformou os pães, né? Multiplicou os pães. Tem o fenômeno da pesca, que ele multiplicou os peixes, e por aí vai. Nós temos a ressurreição de Lázaro, né? Todo mundo conhece a passagem, que já havia falecido há muito tempo, e Jesus o ressuscitou. Expulsou os demônios na sinagoga, dentro da sinagoga. Um homem estava endemoniado e ele expulsou o demônio. E foi no sábado. E os fariseus disseram: "Mas você cura no sábado?" Ele disse: "Como não? Se o seu boi, o seu bode cair num poço, cair num buraco, no sábado, você não vai tirá-lo?" Porque era tradição entre os judeus de não praticar nenhuma atividade no sábado, né? O sábado para eles era sagrado.
curou os leprosos, curou o paralítico, curou o homem da mão seca, um homem lá no templo que estava com a mão seca, e dirigiu-se a Jesus, e Jesus curou a mão desse homem. E se nós formos explicar todos esses fenômenos aqui, tidos como milagre, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Acalmou a tempestade. Quando ele estava no barco com Pedro, João e Tiago, fazendo a pesca, caiu uma tempestade no lago de Genezaré também. E Jesus então acalmou a tempestade. Curou o homem dominado por legiões de espíritos, expulsou todos os espíritos. Os espíritos disse para Jesus assim: eu sei que você vem de Deus, você vem para nos perseguir, eu sei que você tem todo o poder. Imediatamente deixaram o homem, essa legião, essa caterva de espíritos ruins que importunava e obsidiava esse homem. Curou o menino endemoniado. A mulher levou o filho dela para os discípulos e eles não conseguiram curá-lo. E ela então dirigiu-se a Jesus. Jesus disse: Senhora, raça de incrédulos, até onde estarei com vocês? Vocês não curaram a criança por falta de fé? Imediatamente curou o menino. Ele previu também a negação de Pedro 3 vezes. Quando Jesus foi preso com um beijo de Judas, que ele estava reunido com os apóstolos, e os soldados romanos, nesse momento, prenderam Jesus, ele foi levado lá para o templo, vamos dizer, para o tribunal lá do Caifás, para ser julgado. Nesse momento em que ele foi entregue pelo Judas, e que os soldados avançaram contra Jesus para prendê-lo, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado de Caifás, do homem do Sinédrio. E Jesus diz: Pedro, embainha a sua espada, meu filho. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Pegou a orelha no chão e pulou no homem de novo. Sarou na hora. Curou 2 cegos lá em Jericó. Tirou uma moeda da boca do peixe. O que é isso? O Pedro reclamou para Jesus que não tinha dinheiro para pagar o aluguel do templo onde eles trabalhavam. Que tinha que pagar, um aluguel não, um imposto. Era um imposto eclesiástico, por assim dizer. Pedro disse: Senhor, não tem dinheiro para pagar lá o imposto que aqui na Judéia eles cobram. Jesus disse assim: Pedro, não te apoquentes. Vai até o lado, lança as redes e pega um peixe. Ele tem uma moeda, uma dracma na mão, na boca. Tira da boca do peixe e paga imposto. Assim foi feito. Não é pouca coisa, né, gente? Quando uma filha endemoniada da mulher de Cananeia alimentou 4.000 pessoas com 7 pães, secou uma figueira que não produzia frutos, curou o surdo e o mudo, lá na Galiléia, curou outro cego também, está lá em Marcos 8:22. Então, são muitos eventos que Jesus praticou. Aqui é só para a gente refrescar a memória, para nós termos uma ideia como que era aquela região na época, onde ficava então Canaã, que tem Canaã também lá na Arábia, sabe? Por isso que falam Canaã da Judéia. Não é o canal da Arábia, é outro canal. Fica perto da Galiléia, mais ou menos a 13 quilômetros de Nazaré. Então Jesus andava por aquele ali tudo a pé, fazendo então o seu trabalho espiritual na terra. Esse azul aí do lado é o lago de Genezaré, onde Jesus operou milagres, por assim dizer. Bom, Jesus mais uma vez confirma que então aí o galho da videira e o vinho, simbolizando esse elemento sagrado na vida dos povos religiosos desde antigamente. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Quem não ficar unido comigo será jogado fora e será jogado fora e secará. Quer dizer, o ramo da videira será jogado fora e secará, simbolizando a nós, né? Será como os ramos secos que são juntados e jogados ao fogo, onde são queimados. Tristeza, né? Então isso nos alerta. Jesus dizendo que ele é a videira, que o Pai é o agricultor e que nós somos os raminhos da videira. Não é isso? Foi por isso que o Espírito de Verdade, lá nos prolegômenos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe para nós um raminho da videira simbolizando a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita ela reverencia a iconoclasia, elementos de reverência, materiais. Não, absolutamente. Ele só colocou esse raminho fazendo referência a Jesus. Quer ver? Olha lá, rama de videira e o Espiritismo. Está lá no livro dos Espíritos prolegômenos, como eu disse. Aí o Espírito de Verdade diz para Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa, o ramo, né? Que te desenhamos. Eles desenharam para ele esse raminho, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais, olha só, todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Sigamos. O corpo é a cepa, é o ramo. O espírito é o licor, que é tirado da uva. A alma, o espírito ligado à matéria, é o barro, o barquinho da uva. O homem, a quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Está vendo? Então, olha essa simbologia que traz para nós esse ramo da videira, como um elemento sagrado, tá certo? E que foi reverenciado em todas as religiões, desde os primórdios da civilização. Então está lá, Jesus diz que é a videira. O Espírito de Verdade, na codificação da doutrina espírita, pede ao Kardec que coloque nos prolegômenos, ou melhor, na introdução do livro, esse raminho, né? Aqui está um quadro das bodas de Caná. Nós vamos entrar agora. Aqui está também, que eu trouxe um pouquinho mais, sobre o vinho. O vinho tem uma substância que chama resveratrol, um composto químico da uva roxa, que possui propriedades medicinais, antioxidantes, oxidantes. Então, olha, nós não estamos aqui fazendo apologia para beber vinho, não, viu, gente? Nós estamos só citando as passagens do Cristo. E claro que cada um aqui sabe de si, se deve tomar um gole de vinho ou não. E lá na Grécia, os filósofos reuniam para discutir as questões filosóficas, Sócrates, Platão, Xenofonte, todos eles, e discutiam essa questão, dessas questões filosóficas, tomando um vizinho. Eles diziam que era para se ligar aos deuses, porque o vinho, algo que ele abre, né, as portas dos nossos chakras, onde fluem as nossas energias, que estão no nosso perispírito, que é representado no corpo físico, né, os 7 chakras fundamentais. Não quer dizer que não vamos beber vinho para abrir chakra, não, eu estou dizendo que ele flui, Aqui, ó, a importância do vinho em crenças religiosas. Olha um cálice maravilhoso aí, ó, para colocar, tá vendo? De ouro e prata. Bom, aqui é uma passagem de Jesus na hora da cruz, em que eu nem vou falar sobre ele, porque eu deveria ter colocado lá no final, para referenciar aí a passagem do Cristo pela cruz, que foi a saída do Cristo do pretório, onde estava o Pilatos, que condenou Jesus, e lavou as mãos, e Jesus então tomou sobre os seus ombros a cruz e saiu a andar. E num determinado momento, o Simão Sirineu ajudou a Jesus carregar a cruz. E lá na frente, quando Jesus estava chegando no templo,
no templo, no Calvário, as mulheres que o cercavam, as Marias, disseram: Senhor, que faremos sem o Senhor? Nós ficaremos abandonados. E chorando, e Jesus disse assim: não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Chegarão momentos em que vossos seios arrependerão de ter amamentado, os vossos filhos de terem gerado. É mais ou menos isso aqui. E ele disse mais: vocês sofrerão coisas terríveis no final dos tempos, e clamarão aquele monte e dirão a ele: caia sobre nós, ó monte, porque o nosso sofrimento é terrível e não conseguimos suportar. Isso foi Jesus. Aí, se nós formos falar sobre essa passagem aqui também, vai demorar muito. Eu estou dizendo isso só porque no final dos tempos nós somos chamados sim para servir nessa causa do Cristo, como estamos fazendo aqui hoje. O Pôncio Pilato, como falamos, ele lavou as mãos e condenou Jesus, né? Não deu nenhuma importância para Jesus. Vamos passar rápido, porque senão vai dar. Jesus foi crucificado entre os ladrões, né? E um deles arrependeu dos seus pecados, dos seus crimes. E Jesus disse para ele: em verdade lhe digo que estarás comigo no paraíso. Então, a cruz é um símbolo muito importante para esse ladrão, que foi a sua redimissão, né, dos seus pecados. Aqui eu volto no lago de Genezaré novamente para dizer que era um lago e não era ali o mar da Galileia, como dizem, né? É só na Bíblia que diz o mar. O mar porque era uma extensão de águas muito grande, então era tido como mar. Onde ele praticou vários milagres, como eu disse, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os fenômenos os tempos são chegados. Está lá na Gênesis capítulo 13. A passagem da terra de expiação e provas para a regeneração. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, jamais. Está lá em Mateus 24, 5. Que é essa transição planetária que nós estamos vivenciando hoje, né? E toda essa passagem do Cristo na Terra trouxe para nós esses fenômenos dos milagres para nos despertar, para nos trazer e aguçar a nossa memória espiritual para as questões divinas de Deus, o Deus único e Salvador. A missão de Jesus é a nossa missão. O texto base são os 500 da Galileia, que está no livro, né, do Humberto de Campos, A Boa Nova, que ele faz uma referência quando Jesus fala para os 500 da Galileia, para que prega a sua missão. Então ele diz assim, lá no monte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei sempre convosco até o final dos tempos. Aqui nós temos a transição planetária que eu falei, que é no final, que nós estamos vivendo hoje, essa transição, que é a passagem de expiação e prova do planeta para a regeneração, e que fenômenos terríveis estão acontecendo já, segundo o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier e o Divaldo Pereira Franco. Chico, o seu livro, o Divaldo também nos seus livros, e o Manuel Filomeno de Miranda, também muito empenhado nessa questão, né? Então, as bodas de Caná, o que é que nós vamos falar sobre ela? Ela nos desperta para essa questão transcendental que Jesus fez como fosse milagre. Então, ali nas bodas de Caná, vamos ler aqui o trecho. E no terceiro dia, por que terceiro dia? Porque as bodas, o casamento, lá em Caná, lá na Galileia, eles eram celebrados por uma semana. E nessa semana de celebração, no terceiro dia, eles convidaram Jesus e seus familiares para participarem dessa festa. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Chegou para ele e falou: meu filho, não tem vinho. O que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos refletir sobre isso aqui.
que Jesus disse não é chegada a minha hora? Por que Jesus disse não é chegada a minha hora? Porque toda aquela preparação da vida do Cristo, desde lá do livro de Emmanuel, da Caminho da Luz, que ele fala da vida do Cristo na Terra, que ele visitou a Terra por 2 vezes, uma para criar o planeta e a outra que ele desceu a Terra, para unir o céu e a terra, trazer para nós essa união divina. E foi consagrada essa união nas bodas de Canaã, porque foi o primeiro tido milagre que ele proferiu, que ele fez. Por que Jesus praticou os milagres, tido milagres? Porque naquela época nós não conhecíamos ainda as propriedades da matéria, não conhecíamos ainda o desenvolvimento das ciências, da química, que é a lei das afinidades, que trata da lei das afinidades, da física, que trata das leis de tempo e desenvolvimento, da biologia, da sociologia e por aí vai, né? Então nós não tínhamos ainda esse conhecimento, então os fenômenos eram tidos como bizarros, fantásticos. E Jesus operava porque Jesus, ele tem todo o poder sobre a matéria e sobre o espírito. Jesus nos dá esse testemunho em todos os milagres que ele praticou. E nas bodas de Canaã, então, ele retrata esse primeiro milagre. Por isso que ele diz, não é chegar a minha hora. Ele estava preparando para trazer para nós a consagração da união do céu e a terra. Porque quando ele nasceu lá na Manjedoura, foi o maior símbolo de humildade que Jesus pôde trazer à terra, mostrando para nós que um dos pilares da nossa evolução espiritual é a humildade. A humildade em todos os seus aspectos, que é o reconhecimento da nossa pequenez, muito embora sejamos grandes, porque no mesmo momento Jesus disse, vós sois a luz do mundo, se há luz, não se acende a luz para colocar debaixo da cadeira, mas no candelabro onde ilumina todos, vós sois o sal da terra, não, se o sal é insípido, como é de salgar? Ele diz, vós sois deuses. Aí vem Emmanuel e diz, cada ser traz consigo a centelha divina e erige de si a sua divina presença, ou se encerra na muralha da negação. Então todos nós, até o homem mais angelical, até aquele malfazejo que está preso lá no cadeião, ele tem a chama divina, ele só está negando a chama divina, encerrando a chama divina na muralha da negação de Deus, da chama divina, que ele é a criação divina, né? A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele manda, porque Jesus mandou encher as barrigas, né, de água, e cada barriga daquela cabia mais ou menos 30 litros de vinho, de água, então não era pouco. E tinha mais ou menos ali, acho que umas 30 barrigas, eu acho, né? Foi isso que ele tinha. E encheu de água. Então não tinha pouca gente naquela festa, né? E estavam ali postos 6 talhas, essas são 6, de pedra, para a purificação dos judeus. E cada uma cabia 2 ou 3 almudes. O almude, ele é uma unidade medida, né, do líquido, que é mais ou menos 30 litros, mais ou menos. Unidade de medida de litros, mas 30 litros. Então, Jesus mandou que enchesse essas barrigas. Por que as talhas eram de purificação dos judeus? Era onde eles faziam asepsia, eles lavavam os pés antes dos seus cultos, antes das suas práticas religiosas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, até a boca. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e ao esposo, o homem que havia casado, né, noivo.
Aí os empregados da casa disseram: toda festa serve primeiro o melhor vinho, o vinho que foi servido por último, o melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, essa festa de Canaã, ela representa realmente a união do céu e da terra, porque ela traz para nós elementos ali, mostrando a autoridade de Jesus sobre a terra, sobre o Espírito e sobre a matéria. Quando ele fez todos aqueles milagres que nós lemos, nós vimos que ele não veio aqui para fazer coisas mirabolantes e nos afrontar. Não. Ele precisava de despertar nas pessoas fenômenos tidos como extraordinários, que fugiam aos princípios da ciência, para mostrar para nós que ele aqui estava. Ele não era um nome simples igual qualquer outro, como nós dissemos. Compreender o mistério deles é só para contemplar e sentir. Compreender o mistério de Deus é uma coisa muito profunda e depende de cada um individualmente. Então, as bodas de Canaã foi um momento que ele aproveitou, onde as pessoas estavam reunidas ali, uma multidão de gente, para ele poder fazer a sua primeira demonstração da sua superioridade. Jesus, então, quando ele chama a Maria e diz para ela que quando ela chegar na hora, como nós dissemos, é porque ele teve todo um preparo para iniciar o seu ministério. Teve todo um momento ali para iniciar a sua trajetória pela terra. Então, todos esses eventos que aconteceram na vida dele, se nós analisarmos friamente, ele transcende a nossa compreensão. E todos eles estão aonde? Estão agregados à sua autoridade sobre os elementos da terra e sobre a representação do seu perispírito, agregado ali o fluido cósmico universal, a pureza do seu espírito, Jesus. Então ele poderia ter feito muito mais, não fez. Ele disse para os discípulos: vós podeis fazer isso e muito mais. Então ele não se preocupou em fazer milagres, ele não precisava. Jesus foi preso? Foi. Ele aceitou aquilo, demonstrando para nós a humildade. Ele foi crucificado? Foi. E ele aceitou tudo aquilo, demonstrando para nós. Lá no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Não foi isso? E terei as vossas almas saciadas. Então Jesus, para nós, é tudo, com toda certeza. Jesus não é para ficar sendo reverenciado, bajulado, ele não precisa disso. Alguém diz: Jesus não existiu. Ora, Jesus não está preocupado se você acredita ou não se ele existiu. Muitas correntes filosóficas dizem que Jesus não existiu, que Jesus foi só uma criação da igreja. Oh meu Deus, como? Se nós olharmos todos os eventos que Jesus fez, e o José, que é o historiador judeu, ele diz sim, categoricamente, por todas as pesquisas arqueológicas que eles fizeram, eles têm ali indícios fortes que realmente o Cristo existiu. Não foi uma farsa, o que é impossível de conseguir. Impossível. Por tudo que ele fez no plano terra. Então, trazendo para nós essa divina luz que ilumina os nossos corações, edifica o nosso espírito. Outra coisa, Jesus disse: tenho muito para vos falar, meus filhos, mas não posso fazer agora. Se guardares os meus ensinamentos, colocar em prática tudo que vos tenho dito, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente, e vos ensinem todas as coisas, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pode conhecer. Eu vou vos preparar lugar. Tenho muito para vos falar, mas não posso fazer agora, porque vocês ainda estão na infância da humanidade. Não tem elementos psicológicos,
não tem capacidade ainda intelectual de compreender o que eu vou dizer, e nem espiritual também não. Mas eu não rogarei. E quem vê? A doutrina espírita, o Consolador prometido, modificado por Kardec, para nos trazer todo esse manancial de luzes, lançando luzes sobre os ensinamentos que Jesus nos deu. Então, recapitulando, Jesus co-criou o planeta Terra, fez toda a agregação dos elementos que aqui tem, de toda a natureza. Todos os três têm: o animal, o mineral, o vegetal, o animal e o nominal. Por isso que eles dizem que o princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal e desperta no animal. O Leão Denis diz assim. Então, nessa criação do nosso poder, que Jesus nos trouxe todos esses elementos, nos mostrando que o princípio espiritual, o princípio inteligente, agregou a matéria bruta, e ela também está intelectualizando-se, segundo Emmanuel e o André Luiz, a matéria está intelectualizando, ela está evoluindo, ela está caminhando, entendeu, para a sua transformação. E vem o Lavoisier e diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então nós, alguém diz assim: ah, Francisco, mas quer dizer que nós somos um grão de areia? Ah, não necessariamente. Nós participamos de um princípio espiritual que agregava, então, ali a matéria. Passamos para o reino vegetal, adquirindo vida, sensibilidade. Passamos para o reino animal, adquirindo o quê? O instinto, né? Que é o prelúdio da razão. Adquirimos a capacidade, a estrutura de homem, adquirimos a razão, o pensamento lógico. E aí, então, é que Jesus trouxe para nós, depois desses 4.500 anos, esses ensinamentos, porque nós já estávamos intelectualmente capazes de compreendê-los, entendeu? Mas ainda assim, dentro daquilo que ele ensinou, ainda foi um pouco, vamos dizer assim, bem, de forma bem sucinta, né? E respeitando a nossa estrutura, respeitando a nossa capacidade de compreensão. Né? Então nós precisamos refletir sobre isso e ter sempre no âmbito da nossa alma essa divina luz do Cristo a nos chamar. E Ele está a nos chamar pacientemente. Venham, meus filhos, despertem. Vocês estão caminhando à margem da estrada, vocês ainda não despertaram. Mesmo com a vinda de Abraão, patriarca do judaísmo, mesmo depois de Moisés, mesmo depois de Jesus, depois do Espiritismo, nós ainda estamos andando à margem da estrada, distraídos, parecendo zumbis. É claro que muita gente já despertou. E aqui nós fazemos referência a nessa nossa reunião aqui, buscando o quê? Compreender esses elementos. Buscando entender o nosso psiquismo. Como é que ele funciona? O nosso cérebro, que ainda é matéria. Porque quem pensa é o Espírito. O Espírito pensa e joga no cérebro aquilo que nós precisamos para podermos realizar todas as coisas que existem no universo. Então eu gostaria de agradecer a todos, né? E eu tenho mais 5 minutinhos, só para concluir. Então, concluindo, agradecendo a todos, e possamos estar aqui mais uma vez para trazer esses modestos conceitos que são transcendentais, que transcendem a nossa estrutura humana, nos dando a possibilidade de refletirmos sobre a nossa estrutura humana em busca da compreensão daquilo que Jesus nos diz, que resume nos 2 mandamentos: o amor e a caridade. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Agradecendo então ao Francisco, né, por estar conosco essa noite, pelo preparo desse estudo, e vem sempre nos acrescentar, né, o conhecimento de Jesus, seus ensinamentos, né, o seu amor que ele trouxe como exemplo para nós aqui na Terra. Nós vamos ter aqui, pessoal, um comunicado da organização. Nós vamos aguardar ver se eles sobem aí, para ter alguma coisa para a gente aí, tá bom? Enquanto eles não chegam, nós já pedimos aqui algumas vezes, vamos continuar pedindo, nós estamos precisando
né, de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca e sabonete. Esses produtos são para compor a cesta básica das famílias assistidas aqui da Casa Milanês. Então a gente está carente desses produtos. Quem puder colaborar, quiser trazer essa ajuda, é só deixar na recepção e também pode colaborar também em espécie, fazendo a doação através de Pix, né, que nós temos o Pix ali fixado ali no quadro e a biblioteca também pode fornecer. Tá bom? Nós vamos ter dia 20 de abril, Noite do Macarrão. É uma festa, uma reunião, né, que a casa faz para angariar também recursos para as despesas da casa. Quem puder participar, quiser vir fazer parte dessa festa, os ingressos estão sendo vendidos na biblioteca e também pelo Simpla. Quem puder acessar o Simpla lá, colocar Noite do Macarrão, vai ter acesso ao ingresso lá. Tá bom? Depois aqui da nossa prece, nós vamos ter o atendimento ali na cabine de passe, né, dos passes. Quem sentir necessitado de tomar um passe, pode formar na fila ali à direita. Só lembrando, pessoal, que só de adentrarmos aqui dentro da Casa Espírita, de estarmos fazendo aqui nosso encontro, já estamos sendo atendidos pela espiritualidade, dentro das nossas necessidades, dentro daquilo que é necessário para nós. Mas aqueles que têm indicação de uma orientação espiritual da casa, inclusive faltou trazer isso para vocês, a casa toda quarta-feira tem essa orientação espiritual. Quem precisar de uma orientação espiritual, é só chegar aqui às 19h30 e deixar o nome no salão, que após a reunião vai ser trago essa orientação para a pessoa. Tá bom? E nós temos também o atendimento fraterno, que acontece segunda, quarta e domingo. O que é esse atendimento fraterno? A pessoa deixar o nome na recepção, ela vai ser chamada para um bate-papo, para uma conversa, para um diálogo fraternal, isso em particular com os nossos companheiros da casa, para que tenham essa oportunidade de estar trazendo as suas dificuldades, as suas necessidades, e vão ser orientados através do diálogo sobre a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Quem sentir essa necessidade pode deixar o nome lá na recepção. Tá bom? Bom, você quer trazer o comunicado, não é? Bom, o pessoal não subiu ainda, gente, mas nós vamos fazer então a nossa prece, tá? E depois da prece vamos fazer o passe, ok? Então vamos então fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui hoje, reunidos na casa de Milanês, agradecendo a Milanês, toda a sua equipe, que já nos ampara e auxilia a todo momento das nossas necessidades. Rogando a Jesus, nosso Mestre amado, a sua luz, a sua paz, para que nós possamos, nesse momento, estar nesse entendimento do seu Evangelho, que possamos aprender cada vez mais através dos seus exemplos, como foi dito aqui hoje. Jesus, Mestre amado, visite a todos os lares desses irmãos aqui presentes, nos dois planos da vida, que possamos também, Mestre amado Jesus, estarmos com pensamento elevado para aqueles irmãos necessitados, a quem nós ainda não conhecemos, mas que pede por nós essa prece, essa oração, essa energia, para que possam ter esperança na sua caminhada e possam refazer os seus momentos difíceis da vida. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite.